para aprender um pouco mais sobre drogas anestésicas e principalmente drogas para intubação orotraqueal. Acho que, acima de tudo, a gente está aqui para ver o manejo da via aérea, entender um pouco mais e poder colaborar com a vida de vocês como médicos. Um dos grandes desafios como médico é a via aérea. Eu sou médico anestesiologista, sou formado pela UFRN, fiz anestesiologia na USP, fiz doutorado na USP, fiz um curso de pesquisa com ênfase em pesquisa clínica feito por Harvard, né? Atualmente, eu estou como diretor financeiro da cooperativa de anestesia, eu sou coordenador de anestesia da maternidade Jonel Cico, terminei recentemente o MBA em gestão em saúde e eu leciono, junto com o Carlos Bruno, a gente leciona alguns cursos. Um dos cursos principais que eu dou aula é o curso de via aérea avançada. Então, eu pretendo hoje trazer um pouco desse conhecimento para vocês, para que vocês possam absorver o que for possível, eu poder ajudar a tirar as dúvidas de vocês. Eu até tinha falado com o Carlos que, em vez de eu vir aqui dar uma aula expositiva, era mais proveitoso para a gente ter uma troca de ideias e conversando para a gente poder desenvolver o tema, tá? Ok. Vinícius, aqui é um bate-papo, então primeira coisa, o que você acha que é importante para o recém-formado conhecer aí das drogas de manejo de via aérea? Então, que drogas são essas? Tá? A gente vai começar a falar as drogas, você tem que saber, a gente vai falar de cenários aí para você poder dizer para eles. Então, me diz primeiro o que você acha que é importante eles saberem como recém-formado. Certo. Pessoal, assim que a gente se forma, a gente sabe que os nossos chefes, a medicina vai evoluindo naturalmente, e vocês devem ter passado, ou vão passar por socorros, e vai ver que o feijão com arroz que o pessoal acaba pregando é usar fentanil com midazolam sem relaxante muscular, que é totalmente catastrófico, né? E aí você encontra o plantonista com muita via aérea difícil. Já passou por isso, né, Carlos? Eu tenho falado, né? Quando eu me formei, eu fui encarar aí plantão, e o que eu sabia fazer, que eu aprendi sozinho, né? Porque na universidade a gente não aprende isso, foi fazer fentanil e midazolam. Eu aprendi sozinho a fazer isso, né? Nos pacientes, eu tenho que tubar os pacientes. Então, imagina, né? Beleza. E aí? Isso acontece assim. Primeiro, pelo medo errôneo de usar relaxante muscular. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que quando vocês optam por não usar um relaxante muscular, 1 a cada 3 intubações se tornam difícil ou falhas. Então, você está abrindo mão de 1 a cada 3 pacientes ter um conforto maior. Aí você fala, poxa, mas qual que é o medo, né? O medo é ventilar o paciente, porque, tipo, o paciente vai estar com o estômago cheio muitas vezes no pronto-socorro. Se você não conseguir realizar a intubação de primeira, você vai dever ventilar o paciente, porque senão ele vai te saturar. Então, não usar relaxante muscular piora a sua chance de sucesso em 1/3, que é muito alto em medicina. Não usar relaxante muscular vai achar que você não sabe intubar, a sua autoconfiança é totalmente destruída, aí você fica com medo do próximo paciente. Não usar relaxante muscular faz com que seu chefe intube com uma intubação que você pega o laringo, eu estou seguindo o laringo aqui, mas você briga com a cabeça do paciente. Quantas vezes eu não vi um médico levantando a cabeça do paciente com laringoscópio? Quantas vezes, assim, sangramento durante a intubação, sangrar durante a intubação. É uma coisa que não existe. Então, assim, isso acontece por quê? Porque o midazolam é uma droga muito cardiostável, né? Só existe uma droga que é mais cardiostável que o midazolam, que é o etomidato. Só que o etomidato, a hipnose do etomidato é uma hipnose um pouco deixa um pouco a desejar. Quem já usou etomidato, às vezes a gente usa a ampola toda e o paciente às vezes nem dorme completamente. Então, o midazolam é mais efetivo. Só que qual é o problema? O midazolam tem pico de efeito com 5 minutos. Só que o paciente, ele não começa a deprimir na parte respiratória depois de 5 minutos. Ele vai tendo uma depressão gradativa. Então, quando dá 1 minuto, o paciente já começa a desaturar. Só que ele está acordado ainda. Aí, o que você faz? Você intuba com ele brilhando, acordado, muitas vezes. O medicamento não dá tempo de fazer 5 minutos por seu efeito pleno, porque a saturação do paciente não aguenta. Você está no pronto-socorro, o paciente às vezes já está chegando com uma crise de asma, com uma insuficiência respiratória do trauma. Então, não dá tempo de esperar os 5 minutos de midazolam. E, ao mesmo tempo, você não quer chocar o paciente.
o melhor hipnótico que vocês vão ter, que a gente conseguiu desenvolver nesse momento, do ponto de vista comercial para todo o planeta, é o Propofol. O Propofol é um medicamento que em 30 segundos bota o paciente para dormir e dura até 10 minutos. Não existe hipnótico hoje mais eficiente do que o Propofol. Para a maior parte dos casos, claro. O Propofol é bradicardizante e hipotensor. Então, para muitos casos, nossos pacientes, por exemplo, o paciente está com crise, um rebaixamento, uma insuficiência respiratória estável, não tem hipotensão, não tem choque, poder entubar com Propofol. Ia gerar um conforto muito maior. Aí, Vinícius, tá. Só me fala assim, vamos começar do início. Vamos. O paciente lá com a insuficiência respiratória, eu vou precisar entubar o paciente. Qual é a primeira droga que eu faço? Então vai ser o relaxante neuromuscular. Aí me fala qual é o relaxante que vai ter mais acesso aos alunos. O que eles precisam saber como recém-formado? Tá. Me diz como é que é a ampola, a apresentação e como é que se faz. Me diz exatamente então, isso, pessoal, o objetivo. É o seguinte, vamos começar uma intubação. Então, assim, primeiro medicamento que você vai separar para uma intubação é sempre o opioide. E o opioide tem um pronto-socorro, não tem que vocês ficarem pensando em outro opioide não ser o fentanil. Só tem fentanil. Tá? Então, você está formando agora, você vai separar só um pouco de fentanil. Vinícius, quanto é que eu vou usar de fentanil? Primeiro assim, que você vai usar o fentanil se o paciente não estiver chocado. Se ele estiver chocado, você pode abrir mão de usar o opioide. Qual que é a vantagem do opioide? A laringoscopia, ela gera um estímulo álgico, ela gera dor no nível de dor, de estímulo, igual a um bisturi incisando a pele. Igual. Então, assim, o paciente, se você não usa opioide, numa laringoscopia dessa, você pode ter uma taquicardia, desenvolver uma arritmia cardíaca, até uma parada cardiorrespiratória, pela laringoscopia, pela dor, sem uma contraposição adequada. Você vai falar, nunca vi isso. Você nunca viu porque você sempre entuba com fentanil e midazolam. O opioide sempre está ali. Por isso você nunca viu. Então, assim, sempre usem, se o paciente não estiver muito chocado mesmo, um opioide. Quanto que eu uso? A ampolinha, ela sempre vem, tem 3 tipos de ampolas. 3 tipos. Tem uma ampola de 10, uma ampola de 5 e uma ampola de 2 ml, que é uma menorzinha. As 3 ampolas, a apresentação é a mesma. São 50 microgramas por ml. Então, não muda, não tem uma concentração diferente. Então, diferente da succinilcolina, que tem uma ampola de 100 e outra de 500, o fentanil são 150 microgramas por ml. Um adulto, em média, a gente vai estar usando aí uma intubação normal de 2 a 3 microgramas por quilo. Então, isso dá quanto? Eu tenho 70 quilos, no meu caso. Se eu usar 2 microgramas por quilo, eu tenho 70, eu estou usando 140 microgramas. Eu não falei para vocês que a apresentação da ampola tem 50 microgramas por ml? Vai usar 3 ml. Então, para um adulto médio, para intubação, você está usando 3. Se quiser poupar um pouco, usa 2 ml, é o suficiente. Precisa diluir, Vinícius? Dilui ou não? Existe só. Os opioides, assim, eu sou de uma... em anestesia, no caso, falando especificamente da minha área, a USP não dilui o opioide. Vocês vão encontrar anestesistas que diluem o opioide, dizendo que dá rigidez torácica. O opioide que gera rigidez torácica, você não tem acesso, que é o alfentanil. O fentanil, eu já estou com quase 8 anos trabalhando com anestesia. Todo dia eu entubo com fentanil, quase todo dia, ouço fentanil, e nunca diluo os opioides. E nunca tive rigidez muscular com eles. Então, assim, fiquem tranquilos que dá para fazer puro. E isso agiliza o seu atendimento no trauma. Tudo que você tem que diluir é um tempo a menos que você tem. Então, o opioide, você pode aspirar puro, faz 2, 3 ml, já é o suficiente para um paciente de 70 quilos. Poxa, Vinícius, o paciente tem 100 quilos. Aí você vai fazer um pouco mais. Você vai tateando. O paciente, por exemplo, é um paciente que está chocado. O paciente chegou com uma hipovolemia traumática devido a um tórax instável, um acidente de carro. Então, aí o que você vai fazer? Você pode optar por não fazer opioide ou fazer uma dose muito baixa, faz 1 ml só. Então, porque lembrar que o opioide é bradicardizante e hipotensor.
Tá? Sim. O fentanil faz pico de efeito com 5 minutos, junto com o midazolam. Então, assim, como é que a gente induz normalmente? Como é que a gente faz uma indução melhorada? A gente faz o opioide numa dose muito baixa. Nessa dose, por exemplo, uma dose baixa de 2 ml, por exemplo, num paciente adulto, vamos dizer, 100 microgramas. Pré-oxigena o paciente. A gente hoje em dia está usando lidocaína. Lidocaína na dose de 1,5 miligrama por quilo. Então, a lidocaína que a gente usa para injetar na ferida. Você já usou, Carlos, para fazer sutura, né? Não. Sim, então, para sutura sim, né? Não para parte intravenosa. Tá. É o mesmo Não, isso aí eu uso, medicamento. né? Direto. Maravilha. Então, vai aspirar a lidocaína e vai fazer 1 miligrama por quilo. A ampola de lidocaína vem a 2%, são 20 miligramas por quilo. Sim. Tá? Por ml, desculpa, 20 miligramas por ml. Um adulto em médio, eu tenho 70, vai dar uns 4 ml, 5 ml. Tá, de lidocaína. Se você quiser fazer para diminuir tosse. O paciente está tossindo muito, está com suspeita de Covid. Se não, você nem precisa fazer lidocaína. Baixa o fentanil. E qual o opioide que eu uso, Vinícius? Ó, a minha sugestão é, primeiro lugar, Propofol, que alguns pronto-socorros já tem aqui em Natal, e o pessoal já está entubando de rotina com Propofol. Isso não é mais teoria, já é prática do dia a dia de pronto-socorros. Então, assim, primeiro lugar, Propofol, depois você pensa no resto. Você vai pensar por que não vai usar Propofol. Não vou usar Propofol quando o paciente estiver chocado. Qual é a dose do Propofol? 12 miligramas por quilo. A ampolinha de Propofol só tem uma ampola, não tem o que errar. São 10 miligramas por ml. Esses 10 miligramas por ml do Propofol, você vai fazer 2 miligramas por quilo. Eu tenho 70 quilos, são 140, no caso, é isso mesmo. No caso, eu tenho 70 quilos, 140 miligramas. A ampola são 10 miligramas por quilo, eu vou fazer 14 ml. Tá? Então, assim, a conta é simples. Vai fazer... No caso, é você pegar o seu peso, no caso, né? 70, multiplica por 2, 140 miligramas. A ampola vem 10 miligramas, você divide pela 10. ampola, por 10. Então, Perfeito, dá 14 ml. Aí ele dilui, né? Fica aquele meio branco, né? Aquele líquido lá que o anestesista adora, né? É puro. E aí, puro, né? Puro. Tá. Já e vem aí, ampola diluída. Não vem pó, não. A ampola já vem líquida. Isso. Aí faz, Vinícius, aí não precisa fazer isso, o opioide, aí você falou que é Não, Propofol, assim, faz... Descomplica aí, fala aí. A melhor ideia que você tem de indução é você fazer o opioide uns 3 a 5 minutos antes, Tá. para que você use menos Propofol. O Propofol, se o paciente, por exemplo, o paciente é idoso, o paciente que está com alguma doença um pouco mais grave, está com sepsis, a gente pode fazer metade da dose, pode fazer 1 miligrama por quilo, uma dose menorzinha, para poder fazer a indução. Quando a gente usa a bomba de Propofol na anestesia, as bombas, se você analisar modelo farmacocinético, elas não induzem mais do que 11, 12 ml de uma vez só em bolos. Quando eu falo de 14 ml de bolos de Propofol para você fazer a indução no pronto-socorro, já é uma dose considerável, não é uma dose pequena. Então, se o paciente está chocado alguma coisa assim, e se você fez o fentanil antes, o fentanil ele vai dar sono, vai dar um pouco de hipnose no paciente já. Você consegue poupar um pouco do Propofol. Então, na prática, Vinícius, como é que você faria? Um paciente de 70 quilos, o paciente tá estável, não tem nenhum sinal de instabilidade, eu faço 2 ml de fentanil prévios, mantenho o oxigênio no rosto do paciente durante os 5 minutos. Vocês têm que pré-oxigenar o paciente bem, tá? Se o paciente não tem... Não, de forma passiva mesmo. Você deixa o paciente com uma fiadora de com a máscara? Isso, Tá. nada de catéter. Ou você deixa Certo. com a máscara reinalante, com 10 Tá. litros por minuto, ou você deixa com um ambu mesmo, com o dispositivo balão valvular máscara, acoplado aqui no rosto do paciente durante 5 minutos, com um fluxo de 10 litros por minuto. Beleza. Tá? Aí, durante esse tempo que você está pré-oxigenando, é possível você aproveitar para fazer o opioide, nessa dose menor. De 1, 2 ml, o paciente não vai entrar em apneia. Então, você faz o opioide, fica pré-oxigenando o paciente. Se ele estiver estável, né? Eu estou falando paciente estável. Paciente instável, às vezes você usar 1 ml
é o suficiente para o paciente entrar em apneia. Então, Uhum. paciente instável, você pré-oxigena antes de fazer o opioide. Paciente está instável, você vai entubá-lo, pode fazer o opioide, vai pré-oxigenando, quando chegar aos 5 minutos, você faz o propofol e vai escolher o seu relaxante muscular. Tá? Dos hipnóticos ainda, você pode optar por fazer o etomidato. O etomidato tem um efeito rápido, de 30 segundos, igual ao propofol, de 30 a 60 segundos, e dura até 10 minutos, igual ao propofol. O midazolam tem pico de efeito com 5 minutos e pode durar 2, 4, 6 horas. Um efeito esquicial muito longo. Então, o etomidato tem um problema. Se o paciente tiver com sepse, tem um meta demonstrando que ele aumenta a mortalidade após o uso de etomidato por insuficiência adrenal. Então, se o paciente está com sepse, você tem que optar por uma outra droga que não é etomidato. E aí, por exemplo, o paciente está com sepse, normalmente às vezes está taquicárdico, está com uma arritmia já. Então, nesse caso, se a gente usasse uma ketamina, aumentaria mais ainda a frequência cardíaca do paciente, aumentaria a pressão. Então, talvez seja um dos poucos casos que a gente poderia optar pelo midazolam, como uma saída alternativa secundária. E mesmo assim, eu não faria midazolam sozinho, pelos efeitos que eu falei com vocês. Eu optaria, por exemplo, para fazer um propofol com uma dose de, por exemplo, uma dose bem baixa, de 0,7, 1 miligrama por quilo, pode ser, por exemplo. E associaria com um pouco de midazolam, para dar um complemento, para ficar mais cardiostável. Ou ketamina com propofol. Entendi. 2 ml de fentanil, 10 ml, 7, 10 ml para paciente de 70 quilos de propofol, não é isso? 12, mira no 12, que o 12 é o número melhor. 12 ml, tá, de propofol. Então, fiz lá o fentanil, vou pré-oxigenando o paciente, deixo lá ele na máscara, e aí preparo, faço o propofol. Quanto tempo para correr, Vinícius, esse propofol aí, esses 12 propofol, ml? 30 a 60 segundos o paciente dorme e dura 10 minutos. Você tem 10 minutos para entubar. Beleza, ok. Então, fiz lá o fentanil, fiz o meu propofol, você falou aí que podia, mas às vezes ele só tem, vamos dizer, midazolam. Só tem Só tem midazolam. Ok, e aí, como é que fez o fentanil, aí eu vou fazer o midazolam. Explica para eles aí como é que faz o midazolam. Tá. O midazolam, o pessoal do pronto-socorro vai falar para fazer a ampola toda. Vocês vão falar, adulto é igual uma ampola. Já ouvi muito isso. Então, assim, por quê? Porque o fármaco ele é muito cardiostável. Só que você tem que lembrar o seguinte. Um paciente de 70 quilos, essa dose vai dar aproximadamente, vai dar um pouco maior, claro, do que a dose preconizada de 0,6, mas não vai causar uma grande instabilidade hemodinâmica. Então, assim, o paciente que ele é mais jovem, o paciente que é naquela fase de adolescente, pediátrico, você tem que saber a dose. Então, assim, essa dose é uma dose muito empírica de uma ampola, vai usar a dose correta de 0,6. Então, se o paciente tiver menos de 50 quilos, vale a pena parar para calcular. Se ele tem mais de 50 quilos, aí realmente assim, se você fizer uma ampola não vai fazer mal, mas o ideal é sempre calcular a dose do paciente, tá, pessoal? Então, assim, num paciente adulto, se você fizer em torno de 12 miligramas de midazolam, né, fica numa intubação bem estável. Você usando ampola, 15... Tá, ampola era 15 miligramas por 3 ml, não é isso? Isso. Aí você Caramba, não precisa nem de eu lembro da época do plantão ainda, cara. Tinha 2 ampolas lá. Tem essa daí de 15 miligramas por 3 ml que a gente usava para entubar. Beleza, e aí? Faz como? Você Então, diluir? aí, no geral, assim, essa dose de indução, que eles usam maior, de 0,6, a gente recomenda até uma dose menor, de 0,3 miligramas, tá? Que é uma dose mais adequada para a faixa. Essa dose maior é possível de ser utilizada pela estabilidade do fármaco e faz puro. Você pode fazer puro. Só que a questão é a seguinte: se você for calcular, é importante que você dilua o fármaco. Porque, por exemplo, vamos dizer, deu 14 miligramas. Como é que você vai fazer 14 aspirando uma seringa de 5 ml no olho? Não tem como, você vai ter que diluir o fármaco. E aí o fármaco vem 5 miligramas por ml. Então, você pode optar, de repente, por deixar uma ampola com 2 ml aspirados, puro,
que você ali Tá. tem 10 miligramas. 10 miligramas. E o terceiro ml que tem na ampola, você dilui para 5 para fazer a dose correta. Então, por exemplo, o paciente chega no pronto-socorro, ele nunca está estável totalmente, né? Então, eu recomendo que vocês façam uma dose aí mais próximo de 0,3, tá? Não essa dose tão alta aí, que seria mais adequado. A questão é que o pessoal aumenta também a dosagem, a posologia do fármaco para acelerar a indução, para ver se o paciente entra em estado de hipnose profunda mais rapidamente. Porque senão vão ser aqueles 5 minutos, o paciente vai começar a saturar e aí você vai ter que entubá-lo meio acordado. Por isso que eles fazem um overshoot aí, né? Eles fazem uma sobredosagem para poder acelerar esse processo de hipnose pelo midazolam. Então, eu não sugeriria. O etominato, como vocês sabem, assim, o etominato eu acabei de falar para vocês, a dose do etominato é 0,6 miligramas por quilo. Mas, comumente, para um adulto de 70 quilos, a gente faz a ampola toda. Tá? Na prática, a gente acaba fazendo a ampola toda. Tem que diluir a ampola, o etominato, o ideal é que dilua, porque arde quando introduz e pode gerar tromboflebite. Na hora, o paciente sente só ardor e depois a veia pode até trombosar e gerar inflamação no braço todo. O mesmo vale para o Propofol. O Propofol não tem como diluir, assim, a gente no geral não dilui Propofol, mas pode arder do mesmo jeito e pode gerar tromboflebite. É bem raro, tá? É bem raro. Ó, faz esse tempo do anestesia, eu não vi ainda caso sobre isso. Só vi uma pessoa tendo um caso sobre isso. Mas, sim, é muito seguro para o Propofol. O etomidato, ele arde do mesmo jeito, a incidência é muito baixa do mesmo jeito. Então, não precisa ter medo de usar etomidato no Propofol, tá? Pode usar tranquilamente Maravilha, Vinícius. no dia a dia. Tá. Eu, na universidade mesmo, na faculdade que eu fiz, ninguém ensinou isso pra gente, né? Como é que faz um etomidato, um propofol, isso ficava mesmo para anestesiologia, né? E a gente ou corria atrás, ou aprendia sozinho, mas acabava fazendo só fentanil e midazolam. Então, beleza, fez o fentanil lá, tem esse arsenal de drogas para fazer. Vamos agora dar uma focada aí no relaxante muscular, tá? Quando é que eu faço relaxante? Perguntaram aqui também no chat os efeitos colaterais do relaxante. E aí, Vinícius, fala bem direitinho como é que faz o relaxante aí que tem mais disponível nos pronto-socorros. Pessoal, ó, é o seguinte, o que tem mais disponível é a succinilcolina. Então, vamos começar por esse, que é o mais comum. Tem 2 tipos de ampola. Primeiro cuidado que você vai tomar. Existe uma ampola de 100 miligramas e a ampola de 500 miligramas. As duas ampolas, elas vêm com pó liofilizado. Você vai ter que diluir o fármaco com uma seringa de 10. Como é que a gente faz? A gente pega uma seringa, a gente só usa ampola de 100, tá? Então, foquem na ampola de 100 miligramas, chequem se a ampola que vocês estão utilizando é a ampola de 100 miligramas. A gente pega 10 ml de água bidestilada ou 10 ml de soro fisiológico numa seringa de 10 ml e você vai diluir esse pó junto com a seringa. Vai ficar, no caso, 10 miligramas por ml na seringa. Você dilui 100 miligramas para 10 ml, vai ficar 10 miligramas por ml. Tá? A dosagem que a gente faz 1 miligrama por quilo de paciente. Então, assim, a cada 10 quilos, você vai fazer 1 ml. É o fármaco mais fácil de se calcular, porque o paciente tem 70 quilos, são 7 ml. O paciente tem 80 quilos, são 8 ml. Então, assim, é 1 ml a cada 10 quilos. Não tem... É o mais simples, é o primeiro fármaco que todo mundo decora. Tem efeito em 60 segundos, um efeito rápido, e dura em torno de 8 minutos. Então, existem alguns casos... a succinilcolina, existe uma metabolização atípica em pequenos casos na população. Então, no geral, em 8 minutos, o paciente está voltando a respirar. Problema, que o paciente grave, mesmo que ele esteja pré-oxigenado durante aqueles 5 minutos, ele não aguenta ficar 8 minutos em apneia. Então, imagina o seguinte, você pegou um paciente grave, politraumatizado, que comeu faz 2 horas, se acidentou de moto, foi para o seu pronto-socorro, você fez succinilcolina, e tudo que você queria era não ventilar. Mas, infelizmente, ele não vai aguentar ficar 8 minutos em apneia, esperando ele voltar a respirar. E o fentanil, por sua vez, ele dura mais de 1 hora no sistema. Então, se você usou o fentanil uma dosagem um pouco mais alta, o fentanil ele causa muita depressão respiratória. Ele pode não ter mais o relaxante muscular,
e mesmo assim continuar em apneia. Porque soma o efeito do hipnótico com o efeito do opioide, do fentanil, e ele não volta a respirar, mesmo sem relaxamento muscular. Então, assim, por isso que eu sugiro a vocês não terem medo do relaxante muscular. Porque o próprio hipnótico e o opioide já promove essa parada respiratória que você não queria. Tá? Qual é o efeito adverso da succinilcolina? Qual que é o problema? A succinilcolina é um fármaco que tem muito efeito adverso. É o segundo fármaco em indução anestésica, no caso, ou para vocês, para indução, que vai mais gerar, vai estar mais relacionado à alergia, reação anafilática. Segunda coisa, hipertermia maligna. É bem raro de ter hipertermia maligna, mas tem descrição com succinilcolina. Terceiro caso, que aí é bem mais comum, aumento do potássio, hipercalemia. Ele vai ter a succinilcolina, ela causa uma contração muscular vigorosa no paciente. Essa contração muscular, ela vai aumentar a pressão intraocular se o paciente tiver com algum objeto perfurante no olho, não pode usar succinilcolina. Não pode também ter pressão intracraniana, porque também aumenta a pressão intracraniana, tá? A succinilcolina. Assim como a ketamina também não pode, né? Porque também aumenta da taquicardia e da hipertensão. Então, a succinilcolina em pacientes queimados após 24 horas pode promover uma hipercalemia tamanha que pode promover parada cardíaca na indução. Então, você só pode fazer succinilcolina se o paciente se queimou a menos de 24 horas. Se mais de 24 horas ele tiver queimado, já existe uma liberação, um aumento dos receptores extrajuncionais na placa da junção neuromuscular, que é onde ela atua. E o aumento desses receptores vai fazer com que a ação dela seja potencializada, libera mais potássio. E essa liberação exacerbada de potássio promove uma parada cardíaca na indução anestésica. Então, a succinilcolina é um fármaco que não é um fármaco que não tenha nenhuma reação, nenhum efeito adverso secundário, pelo contrário. O fármaco, a própria contração muscular do paciente, ela pode às vezes ser exacerbada. O paciente pode se machucar nessa contração. Pode ter um trismo da boca, você tem que esperar um tempinho até relaxar. E no geral, isso é bem efêmero, pouco tempo, dura 30 segundos. Tá? Então, assim, a minha sugestão, como segunda opção para vocês de relaxante muscular, que no caso, sempre que eu tenho disponível, acaba sendo a minha primeira opção, é o rocurônio. O rocurônio na dose de 1,2 mg por quilo. Na dúvida, você esqueceu. Na dúvida, você iguala a succinilcolina. Coloca 1 mg por quilo. Pronto. Assim, mas é 1,2, você joga 20% para cima. A dose do rocurônio faz efeito em 60 segundos, igual a succinilcolina. Só que o que acontece? O rocurônio dura 40 minutos. Então você não tem que ficar se preocupando em refazer o relaxante muscular. Não conseguir entubar de primeira. Tem que replicar o relaxante muscular. Não tem essa preocupação. Já está sob efeito do relaxante. E outra coisa, a succinilcolina, ela tem um reversor específico, que é o Sugamadex. Então, se você precisar reverter o bloqueio, você consegue reverter com reversor. Tá? Então, efeitos adversos. A succinilcolina, o rocurônio pode ter uma liberação histamínica, que é rara de acontecer. Então, assim, um fármaco que tem pouquíssimos efeitos adversos, ação tão rápida quanto a succinilcolina, o efeito de duração maior e ainda tem um reversor específico, extremamente eficiente. Então, assim, a gente usa a succinilcolina hoje em dia porque é mais barata, ao meu ver. Porque o rocurônio é muito mais eficiente nesse sentido. Beleza. Tem nos pronto-socorros, Vinícius, aí o rocurônio, às vezes você consegue... Privados, porque, assim, alguns privados têm, Natal. Às vezes até essas drogas aí, como ninguém fica usando, né? Algumas delas, até o etomidato mesmo não tem no carrinho de parada. Às vezes você consegue lá naquela caixinha, né? Tem um fentanil, midazolam, às vezes tem uma succinilcolina também. Mas o pessoal não organiza, né? Acho que é até importante para os alunos aí que estão se formando, né? Vão dar plantão nos locais, começar a usar essas drogas, porque aí sim se pegue, né? Porque muitas delas às vezes se vencem aí porque ninguém usa. E aí o pessoal diz, não tem. Na verdade, não tem, não. Um dia teve, o pessoal não utilizou. Vinícius, o pessoal está perguntando aqui no chat, sim, né? Então, Júlia está perguntando, boa noite, doutor Vinícius. Faz a lidocaína para otimizar a analgesia ou só diminuir o reflexo da tosse? Júlia, boa noite também.
Em relação à lidocaína, existem dois efeitos. A lidocaína vai ter um efeito de analgésico. Na realidade, ele é um modulador do sistema nervoso simpático. E antiarrítmico, né? Funciona como, assim, vocês vão ver em anestesia, isso é muito anestésico, que beta-bloqueadores a gente usa em anestesia, controlador de frequência cardíaca, nesse caso, né? E a lidocaína vai muito nesse sentido. É um antiarrítmico, que a gente tem utilizado como efeito analgésico adjuvante. Ele não tem um efeito analgésico como principal efeito do fármaco, mas ele acaba ajudando a analgesia. E ele diminui o reflexo de tosse da via aérea superior. Então, ele ajuda nesses dois pontos. Ele vai evitar que o paciente tenha uma taquicardia e um pico pressórico muito alto durante a intubação e, ao mesmo tempo, ele vai diminuir o reflexo de tosse. Alguns pacientes que têm via aérea difícil conhecida, vocês vão ver que o paciente está com o estômago cheio, tem uma via aérea difícil conhecida, e aí você tem que realizar a intubação dele, porque ele está desaturando e daqui a pouco ele vai entrar em parada respiratória, provavelmente vai entrar numa AESP aí, e podendo evoluir para uma sistolia e óbito. Então, nesse sentido, você vai ter que realizar a intubação, não vai ter muito jeito. E aí, para essa intubação, para o paciente com a via aérea difícil conhecida, muitas vezes a gente opta por intubar o paciente acordado. E na intubação acordada, a gente faz uma anestesia tópica periglótica para diminuir o reflexo de dor, faz lidocaína, porque a lidocaína ela não dá analgesia, deixa o paciente consciente, faz fentanil dose baixa, e aí a gente laringoscopa o paciente acordado, e assim que o tubo passa, a gente faz o hipnótico para ele dormir, junto com o relaxante muscular. Outra função importante do relaxante muscular é fazer com que o paciente não fique brigando com o ventilador mecânico. Muitas vezes a gente vê o médico recém-formado colocando o paciente para ciclar no ventilador e o ventilador fica brigando com o paciente e ele acha que não sabe mexer no ventilador. O que na realidade ele não está sabendo fazer duas coisas. Manter o paciente com relaxamento muscular nos primeiros minutos, principalmente, e fazer uma sedação mais efetiva. Porque, veja o seguinte, se você faz um relaxante muscular de ação curta, como a succinilcolina 8 minutos depois, o diafragma já vai estar dando resposta em cima do ventilador. Então, você precisa ter um ventilador que ele seja adequado para esse tipo de resposta, um drive próprio do paciente, com o trigger do ventilador adequado. A maior parte dos ventiladores que a gente tem no pronto-socorro de emergência são ventiladores que não são os melhores do mundo. Os melhores ventiladores acabam ficando na UTI. Então, no centro cirúrgico eu tenho os aparelhos de anestesia, que tem aparelhos bons e tem aparelhos que não são tão bons. A gente esperaria que fossem todos bons. Mas, no pronto-socorro de emergência, a gente sabe que às vezes a gente fica com o resto que sobra do hospital, infelizmente. Então, beleza. O ideal é que o paciente tivesse com bloqueio neuromuscular pleno, né? Para poder iniciar a ventilação mecânica na primeira hora, pelo menos, né? Show. Júlia perguntou aqui se o reversor aqui do Rocurônio, né, da parte do Sugamadex, tem no SUS. Você consegue ver isso? Eu tenho no Santa Catarina. No Santa Catarina, se tem no Santa Catarina, tem em qualquer lugar, tá? Então, é isso que eu vivo falando. Eu tinha no centro cirúrgico só, no centro cirúrgico. Não tinha no pronto-socorro em si, não. Então, na verdade não tem, porque o pessoal não faz. Porque se começar a fazer e pedir e tiver o protocolo direitinho lá, o pessoal da farmácia, eles liberam. Não tem por que não liberar, já que é uma medicação importante. No São Lucas eu sei né? que libera. Que eu já conversei com umas plantonistas de lá e elas já falaram que se precisar eles entregam. Sim, sim. A parte, às vezes, do hospital privado tem um problema lá que o plano de saúde não libera. Mas se no SUS o hospital tem, se não tem em outros locais, é porque o pessoal simplesmente não fez a comunicação aí de fazer a solicitação para ter lá no local. Porque muitas vezes essas drogas, assim, às vezes que só tem no pronto-socorro, às vezes hospital que não tem centro cirúrgico, elas se vencem, né? E aí não são mais pedidas. Isso acontece muito. Beatriz está perguntando aqui, Beatriz Ferreira. Professor, no caso de um paciente de 70 quilos, a prescrição do midazolam fica como? Pode repetir o midazolam? Você faz só uma vez? Sim. Beatriz, boa noite. Tudo bem? Vamos colocar a dose aí de 0,3, que é uma dose mais ponderada, tá? Nessa dose 0,3, se a gente fizer 0,3 vezes 70, vai dar 21 miligramas. A ampola tem 15, a gente está falando aí de 4 ml de midazolam.
1 ml de midazolam, lembrar que a ampola tem 5 miligramas por ml, tá? Você fazendo 4 ml, vão dar 20 miligramas. Então, já é uma dose bem alta, né? Você lembrar que, por exemplo, no pronto-socorro, às vezes a gente está usando uma ampola de 15, se você usar a dose de 0,3, são 20 miligramas, são uma ampola e um terço da outra. Então, é uma dose bem alta, 0,3. Então, na recomendação que a gente, às vezes, que tem na bula, né? A gente fica girando na dose de 0,2 a 0,3. Se fosse 0,2, dariam 14 miligramas, que fica mais próximo da ampola inteira que a gente fala, com um paciente de 70 quilos. Tá? Então, assim, a dose recomendada acaba sendo 0,2, 0,3. Tudo bem? Beleza. Vinícius, Daniel Gomes está perguntando aqui. Professor, no caso de paciente com choque séptico, a gente tem preferência em sedar o paciente com ketamina ou midazolam, pelo menor risco de hipotensão e bradicardia? Tá. Daniel, boa noite. A gente, assim, você pode usar o fármaco que você preferir, inclusive você pode usar, por exemplo, o Precedex, que é dexmedetomidina, mas que é bradicardizante, é hipotensor, pode manter com propofol, por exemplo. Se o paciente está chocado, está com choque, você tem que resolver o choque. Não é o hipnótico que você vai poupar, não, o sedativo. Então, uma coisa que a gente ensina para os nossos alunos em anestesia, os residentes que estão se formando, a gente pode até temporariamente baixar o sedativo para corrigir a parte hemodinâmica. Mas a prioridade é a gente corrigir a hemodinâmica com droga vasoativa ou com fluido. E manter a sedação do paciente no nível adequado. Então, manter a sedação com ketamina a longo prazo é possível, até porque a gente mantém anestesia, algumas anestesias com infusão contínua de ketamina, mas não é o comum, não é o que a gente vê. E lembrar que a ketamina, ela libera, tem uma liberação noradrenérgica, mas essas vesículas de catecolaminas que nós temos, elas vão sendo depletadas. Então, por exemplo, a gente sabe que a ketamina aumenta a taquicardia e hipertensão arterial, não é isso? Se você pega um paciente com politrauma, que ele está com muita dor, se você faz ketamina, assim que ele chega no pronto-socorro, em vez de ele ter uma taquicardia e hipertensão, ele pode ter um quadro de hipotensão e bradicardia. Por quê? Porque os estoques noradrenérgicos dele estão depletados pela dor contínua que ele teve. E aí, quando você faz o fármaco, não tem mais liberação nenhuma. Só tem um efeito hipnótico sedativo da própria ketamina. E aí ele tem uma hipotensão. Beleza. E lembrar que a ketamina é analgésica. Aquela dor desaparece, não tem o estímulo noradrenérgico para fazer a contraposição, ele choca na sua frente com ketamina. Então, assim, a ketamina ela funciona muito bem se você tiver estoque. Se você estiver com esse estoque depletado, ela vai funcionar com bradicardizante e hipotensor do mesmo jeito, igual os outros. O midazolam acaba sendo no SUS, que é o que a gente tem disponível, até pela ampola. Existe uma ampola de midazolam que é de 10 ml, que é uma ampola de 50 miligramas de midazolam, que é mais fácil para a gente usar para fazer a diluição, para sedação. Porque poupa tempo para a gente. Então, a gente acaba usando mais midazolam. Mas, assim, no privado, assim, quando eu estava trabalhando em São Paulo, no pronto-socorro de clínica, eu prefiro fazer uma sedação um pouco mais rebuscada, mas pelo conhecimento, de usar Precedex mesmo, dexmedetomidina, que eu acho melhor. Tá? Vinícius, só que duas perguntas ao mesmo tempo. Então, o Sérgio está perguntando: boa noite, professor. Das drogas comentadas, a única que dilui é o etomidato. E a Alessandro, ele completou aqui: dessas drogas, tem alguma particularmente que a diluição, ou todas que precisam de diluição estáveis em ABD sorofisiológico, tem algum diluente próprio? E Sérgio perguntou aqui que a única que precisa de diluir nessa discussão sua é o etomidato. Assim, o único que a gente dilui, o etomidato é possível fazer puro, só que o problema é que fica muito concentrado. Então, pode ter uma tromboflebite na veia que você faz. A não ser que você tenha um acesso venoso central. A nossa acesso venoso central ele aguenta uma concentração de farmacológica maior. A única droga que a gente acaba diluindo mais, além do etomidato, é a succinilcolina, porque é um pó. Não tem jeito. O resto todo pode ser feito puro, basicamente. O midazolam pode ser feito puro. Você dilui pela posologia, para você saber a dose correta.
Mas ele pode ser feito puro, ketamina pode ser feito pura, fentanil deve ser feito puro, rocurano puro também. Então, são os únicos mesmo. Beleza. E aí, para a gente já quase encerrando aqui, Vinícius, me fala uma coisa. Em relação ao pessoal, quando você entubou o paciente, beleza. Como é que eu mantenho a sedação dele? Aí, ventilador. Coisa lá para o pessoal vai refazer a prescrição, né? Vai avaliar o paciente do pronto-socorro na sala vermelha. E aí, como é que você deixa o paciente faz essa sedação para o paciente lá? Ó, pessoal, assim, em relação à sedação e analgesia, a gente tem que lembrar... Foi Dark L, tá, Vinícius? Dark L que perguntou Sim. aqui. Como é o nome? Dark L. Ó, então, assim, em relação à sedação, a gente costuma fazer uma solução, no geral, com midazolam. O pessoal até mistura midazolam com fentanil, que eu não recomendo, tá? Porque às vezes pode dar um pouco de hipotensão, mesmo sendo só midazolam com fentanil. Por isso que a gente opta, no geral, pela solução de midazolam, por ser mais cardioestável. O midazolam, a gente pode não manter a mesma dose, tá? A gente pode começar com uma dose menor de 3, 4 miligramas por quilo, uma dose de 0,1 ou até 0,05 miligramas por quilo por hora, para manter a manutenção da sedação. Essa manutenção de sedação acaba sendo um pouco mais... a gente tem que ir vendo a resposta de cada paciente no decorrer do tempo. Então, a minha sugestão é que a gente comece com uma metade da dose de indução. Então, se você induziu, por exemplo, com 14, dá para começar... 14 seria uma dose 0,2, você só pode começar com 7, 5 miligramas por quilo, 7 a 5 miligramas por hora, o paciente. Ver se é o suficiente para mantê-lo sedado, e aí você vai tateando para baixo. Vai tentando um nível de sedação um pouco menor. Porque você tem que lembrar que com relação às na meia-vida com textos sensitivos do paciente, para aquele fármaco, o fármaco vai tendo acúmulo no corpo. E esse acúmulo vai fazendo com que a necessidade do fármaco de infusão contínua nas próximas horas seja cada vez menor. Então, aí você vai desmamando e diminuindo a infusão, tá? Então, e sempre, se possível, se o paciente tiver condição hemodinâmica viável, é bom sempre você associar com um opioide ou um fármaco secundário, que os dois juntos eles geram uma sinergia e uma hipnose melhor. O ideal dos mundos, só para vocês saberem, não é a nossa realidade, tá? Era ter um eletrodo de consciência intraoperatória, que é o BIS, para você ver no nível de sedação adequado de cada paciente desse. E aí você monitoriza com as ondas cerebrais, que a gente tem anestesia, isso. Tem 12 hospitais em Natal que tem. E você vê o nível adequado para aquele ser humano, o quanto ele está precisando para manter naquele nível de sedação. E aí você mantém exatamente o nível que você precisa, nem de mais, nem de menos. Você fala, Vinícius, tem problema manter o paciente muito sedado? Tem sim. Se você mantiver um paciente muito sedado, em sono profundo, que é dito no livro, né, de maneira bem superficial, mas isso gera estados de isoeletricidade no cérebro, e esses estados elétricos estão relacionados à instabilidade hemodinâmica, hipotermia, aumento de infecção, piora na recuperação, delírio, perda cognitiva, em alguns casos. Então, assim, lentificação do despertar. Então, excesso de sedação promove malefício para esses pacientes, tá? Então, a gente não deve sedá-los demais. É só para vocês saberem, mais ou menos, que existe malefício por sedar em excesso. Tá? Beleza, Vinícius. E já meio que encerrando aqui, tem uma pergunta de Rafael. Professor, quanto tempo você mantém o bloqueio neuromuscular? E aí, Vinícius, queria que você fizesse já depois dessa resposta as suas considerações finais, tá? Se o pessoal tiver alguma coisa a mais colocar aqui, a gente só para fazer um encerramento geral, dar uma resumida total para o pessoal que está se formando aí, vai enfrentar o dia a dia dos pronto-socorros. Tá bom. Pessoal, em relação ao bloqueio, eu procuro manter o rocurônio com a dose inicial somente, tá? Com essa dose inicial de ataque de 1,2 miligramas por quilo vai dar um bloqueio razoável na primeira hora, tranquilamente.
40 minutos, 1 hora, o paciente vai ficar com um bloqueio profundo. E aí, a gente opta, se o paciente tiver condições de se manter com um bloqueio menor, o ideal é que ele realmente fique sem bloqueador neuromuscular mais para frente, num estado mais fisiológico de ventilação. Se ele puder, inclusive, manter o drive respiratório, é melhor. Tá? É claro que existem algumas situações que a gente não quer que isso aconteça, devido a algum detalhe ou outro. A gente quer que o relaxamento seja contínuo, talvez para aumentar a expansibilidade torácica, por exemplo. Em alguns casos de COVID, a gente preferiu manter alguns pacientes com um bloqueio neuromuscular pleno para aumentar a expansibilidade da caixa torácica. Às vezes o paciente com tórax instável, ele acaba ciclando muito superficialmente, a gente tende a manter um relaxamento mais pleno, para manter a expansibilidade maior. Então, pós-operatório de cirurgias torácicas, no caso de um trauma torácico, no pronto-socorro. Então, esses casos específicos, a gente pode até pensar em manter um relaxamento um pouco maior. Ao meu ver, se você consegue, na primeira hora, trabalhar bem o seu paciente, você não precisaria replicar, tirando essas peculiaridades, o relaxante muscular. Tá? Seria mais ou menos essa resposta. Bom, beleza, Vinícius. Rapidinho, só perguntar o que eu acho que é interessante aqui, na VMI, o fentanil vai para metade da dose feita inicialmente igual ao midazolam? Tá. Rutênio, né? Isso. Rutênio, ó. Assim como o midazolam, o fentanil, a gente pode usar uma dose bem menor, tá? E aí eu tô falando de usar 0,5 micrograma por quilo-hora. O ideal é que a gente trabalhasse com micrograma, talvez quilo-minuto, que é o que a gente trabalha mais em anestesia. O fentanil, ele deposita muito. Então, tipo assim, se você mantém um paciente com infusão contínua com fentanil e midazolam, você tem que lembrar que esse tempo que eu falei de duração do fentanil e do midazolam são tempos assim, que é para uso de bolos. Conforme você mantém o paciente 10 horas, 2 dias, com infusão contínua, às vezes ele demora um dia inteiro para poder depurar esse fármaco acumulado. Então, fica com um acúmulo muito grande. Eu recomendo que, assim, quando a gente for fazer o fentanil, você pode usar, você falou, metade da dose. Depende da dose que você usou de indução. Por exemplo, vamos dizer que você usou 1 ml de indução porque o paciente estava chocado. Você vai usar meio ml. Você vai usar meio ml para 1 hora de um paciente de 70 quilos é muito pouco. Então, eu sugiro assim, uma dosagem razoável é uma dosagem de 0,5 a 1 micrograma por quilo. Então, vai usar 70, eu tenho 70 quilos. 1 micrograma daria 70 microgramas, 1 ml. Meio daria 35. Aí você coloca 1 ml por hora ali e vai tateando. Você pode aumentar um pouquinho na hora seguinte, e aí você tem que ir acompanhando o seu paciente para ir vendo realmente a reação, a hemodinâmica e a reação dele no decorrer dos próximos minutos, para ir adequando. Infelizmente, demora um tempo até você pegar o jeito da sedação para cada paciente. Para cada paciente, você vai ter uma situação totalmente diversa. Um está com asma, o outro está com uma insuficiência respiratória por trauma, o outro está queimado, precisa de uma dosagem maior. Então, varia muito de uma pessoa para outra, tá? Beleza, Vinícius. Obrigado aí pela presença. Eu acho que o pessoal que tirou as dúvidas que tinham, faz suas considerações finais, o pessoal que está se formando, dá uma orientação, que eles têm que dar uma lida a mais aí, dá uns bisus para a galera. Primeiro eu queria agradecer a atenção de vocês estarem numa segunda-feira hoje à noite com a gente, para poder a gente trocar algumas ideias e distribuir um pouco esse conhecimento. Caso vocês queiram saber um pouco mais sobre os fármacos, esse assunto de anestesia, de indução, é um assunto que infelizmente não tem uma coletânea muito específica para isso. Eu estou aqui existem alguns livros de via aérea aqui, que eles contêm algumas coisas, vocês podem procurar na Amazon. Eu não vou indicar nenhum livro específico para vocês. Se vocês procurarem, vão ter resumos de via aérea. O que eu vou fazer um merchan aqui para vocês é o curso nosso de via aérea, que a gente está lançando agora na WakeMed, o Med Airway, que é um curso específico de 2 dias, que é um curso que simula muito o ACLS com a prática.
vão tendo uma prova teórica e prática no final, atuando por meio de um algoritmo. Então, a ideia é que o aluno saia do curso sabendo realmente fazer a indução anestésica e trabalhar com um protocolo mínimo viável para ele saber fazer o processo em si. Não é só aquele curso que você vai ou só ver vídeo. Você vai treinar realmente não só nos bonecos, mas você vai treinar com caso clínico, em equipe, como é que eu faço, quem é que fica na minha direita, eu pego o que agora. Então, para você realmente sair realmente protocolado, entendendo realmente os passo a passo de uma via aérea e de uma indução como um todo. O problema, muitas vezes, não está no ato de intubar, está no ato de pré-intubar, na escolha do fármaco, o que fazer depois da intubação, na pós-intubação. Então, tudo isso a gente coloca no curso. Mas, independente de fazer o curso ou não, eu acho que uma boa ideia, se vocês estão com alguma necessidade, algum acompanhamento, Carlos Bruno pode passar meu contato para vocês. Eu fico à inteira disposição de cada um de vocês para tirar qualquer dúvida. Alguns alunos aqui têm meu contato também, tá? E se vocês quiserem, existem esses livros aqui, como eu disse para vocês, tanto para adulto quanto para pediatria, esses livros de resumo que tem na internet, muitas vezes de locais bons, como a Associação Médica Brasileira, tem um outro aqui da USP, então, que são livros que resumem a via aérea e dá para ter uma ideia de maneira geral do que dá para ser feito, tá bom? Beleza, Vinícius, agradecer bastante aqui a presença, muita gente aqui hoje, viu, com você aí. Eu acho que foi muito, aprendi um bocado, viu? Aqui até gostaria muito de ter tido uma aula dessa na faculdade. Eu e você também, acho que você gostaria também ter tido uma aula dessa, porque o pessoal não tem noção como é importante, só vai ter noção quando se forma e aí vai para a porta tendo que aprender um pouco sobre isso. Então, agradecer bastante, Vinícius, aí o pessoal está agradecendo aqui, Darlan, então Amanda, líder, tá? Sérgio, aula excepcional, excelente, né? Parabéns. Então, eu dou os parabéns aí pela turma, tá? Da universidade e agradecer aqui. O pessoal tá dizendo, doutor Vinícius sempre top, maravilha. Valeu aí, Vinícius. Abração, boa noite, tá? E muito obrigado por não ter cancelado a aula, né? Porque aí a anestesista, né? Foi ter cancelado a cirurgia, então boa cirurgia aí agora, depois. Valeu, Vinícius. Obrigado, Grande pessoal. abraço aí.